Então, gente, pode contar tudo, né? Mais uma vez nessa semana. Um abraço para você que acompanha, para você que compartilha aqui o nosso trabalho. Também lá no Instagram, pode contar tudo, MT. Todas as semanas a gente traz personalidades para a gente estar conversando, batendo um papo. Mas antes eu gostaria de agradecer aqui e registrar a Webnet Internet que está conosco aqui. E também o Aripuanã MT, para você que gosta de fofoca, para você que gosta de notícias locais, notícias da região, você pode ir lá na página Aripuanã MT, lá no Instagram, e também curtir lá, tá bom? Nossos cortes também aparecem por lá. Vou registrar aqui a Claudemíria, que faz a parte técnica, ajeita tudo aqui, os nossos estúdios. E eu tenho aí a satisfação e a honra de estar recebendo aqui o dentista Dr. Marcos Balbinotti. Seja bem-vindo, filho. Como você Muito tá? bom, Zé. Muito obrigado pelo convite que vim participar. Te enrolei algumas vezes, né? Mas Ah, conseguimos vir aí. Vamos tá contar preparado? tudo. Tá preparado para contar tudo? Você já contou um pouco já aqui em off, mas Meu nós livro podemos repetir. Não, meu livro Minha vida é um livro aberto com algumas páginas arrancadas É, apenas. que bom, hein? Você sabe que tortura é proibido no Brasil. E como você consegue ficar exercendo essa profissão de dentista Não, ainda? mas não é tão ruim assim, não, né? É É só não? uma maldadezinha ali, mas. Vai na Às vezes se o cara só fizer uma. anestesia, né? Vai. Se ele for bonzinho lá, não judia Alguém muito, já não. pediu, falou assim, não, manda ver isso anestesia. Às Já? vezes chega uns valentes lá, né? Sério? Mas é só o Macho, começo. chega. Só o começo. Eu vou querendo ver. Mas conta pra gente, por que dente dói? Por quê? Graças a Deus que dói, né? Senão o dentista não ia ganhar dinheiro nessa vida. Tem vários motivos, na realidade, né, Zé? Depende muito Aham. do caso clínico, depende se ele tá com alguma cárie, alguma lesão, algum processo um pouco mais a fundo, um Levou um canal, alguma murro? coisa. Às vezes acontece algum trauma, né? Hoje em dia tem de tudo. Vai jogar uma bola e leva uma cabeçada. Acontece bastante. Chega alguns acidentes lá no consultório pra gente fazer um socorro de vez em quando, colocar uns dentes de volta no lugar. E tá, e como que era o Marcos Babinotti quando era criança? Rapaz, a gente já aprontou um pouco, né? A gente já Você não tem tem. cara, você não tem cara que era danado, não. Não, era bonzinho, não era tão Aham. ruim, não. Tem gente pior que eu. Mas a gente teve uma vida, graças a Deus, boa, né? A gente tem que. Eu sempre falo que a gente tem que aproveitar as épocas da nossa vida, né? A época de Uhum. criança, a época de adolescente, a época de aprontar. Então eu vivi, eu acho que cada época na sua época, Aí com quando chega certeza. adulto tem que ficar sério. A hora que você vira, né? Colocou o DR na frente, você tem que ficar mais sériozinho agora, né? Mas Vocês a gente tem quantos irmãos era? Só sou eu e a Tati, só o Ah, casal. casal. Só. Ela mais velha que eu, uns 7 anos mais velha que eu. Me judiava desde menino, mas aí depois nós pegou uma idade, não conseguia se defender já. Mas quando você era pequeno, você não brincava de extrair dente dos Não, outros amiguinhos, não, né? não. Não Na tinha nem realidade, ideia. eu achava que eu ia virar caminhoneiro, na realidade, né? Aí depois de uma idade que eu percebi que sem ar-condicionado era ruim de viver, aí eu fui pra Ai, dentro do consultório. tu sonhava dirigir Eu caminhão? acho que eu jurava que eu pensei que ia virar caminhoneiro. Meu pai me fez essa proposta aí. Ele falou: você quer um É, caminhão ou uma faculdade? Aí eu já tava meio na luta, né? Eu falei: não, eu quero uma faculdade, quero caminhão, mas não. Caí fora do caminhão. na época do colegial, como que era? Era bastante dedicado, focado? Eu sempre falo assim que eu nunca fui o primeiro da classe, o mais estudioso, né? Uhum. Mas eu sempre fui. Eu gostava muito de aprontar depois da aula, andar à toa, né? Então eu sempre prestava muita atenção na aula para mim não precisar à tarde ficar perdendo tempo de estudar, entendeu? Eu falei, eu vou para a escola, vou aprender tudo que precisa para a tarde minha ficar livre. Então eu não era o primeiro da classe, mas eu sempre me virava bem. Nunca fui uma criança que deu muito trabalho na escola, não. A gente sempre tinha umas notinhas boa para Aham. passar de ano tranquilo. E como que foi, assim, a primeira ideia de fazer odontologia? Então, a minha irmã ela tinha formado, eu entrei um ano depois dela formada na faculdade, né? Ela não me induziu a fazer a faculdade, mas eu fui entendendo a rotina dela e eu achei que era algo que para mim era interessante. Ah, tinha algumas dúvidas e alguns receios de algumas outras faculdades que eu acho que é muito novo, né? De certa imaturidade.
Mas eu acho que eu gostei da escolha, eu acho que eu me dou bem, eu gosto da minha profissão, eu Você me ficava encaixei. reparando na boca dos outros, né? Ah, a gente tinha que olhar os dentes, né? Pedir pra dar um sorrisinho antes, É permitido colocar a boca no trombone no casamento? Você que né? entende de boca. Ah, mas é uma profissão boa, é uma profissão boa. É, não é ruim, não. Pra quem não gosta de trabalhar muito, trabalhar pouco, né? Tá bom. E hoje tá tudo moderno, né? Melhora sua selfie, vai no dentista. Né? A Que todo mundo agora só. a propaganda hoje é a onda do negócio. O sorrisão tem que estar 100%. Coisa igual assim, ó, amigos são iguais dentes, né? Falta um, acaba a graça. Você imagina? Sem o da frente. Eu até ouvi história de gente que dava risada colocando o dedo assim no. Não, mas tem demais. Tem. Você chega dentro do consultório hoje em dia, você ouve algumas situações assim que você se coloca no lugar da pessoa, dá dó. Não parece, né? Porque a gente, depende do ambiente que a gente vive, do grupo que se relaciona, mas tem muita gente, né, com problemas Tem, bucais. tem. E assim, o problema bucal, claro, quem tem uma condição financeira um pouco melhor, às vezes procura um Uhum. pouco mais de tratamento, mas mesmo essas pessoas, às vezes acontece alguns incidentes, entendeu? Então, assim, você se coloca no lugar daquela pessoa, às vezes, é, sei lá, acontecer de cair um dente da frente ali no final de semana, num churrasco de família, sabe? Então, Uhum. você fica com dó, às vezes, nessas situações, assim, de casos mais que atrapalham um pouco mais a estética, assim, a gente, de vez em quando a gente vai fazer uns socorres lá, meio fora de horário, para não deixar na mão. Eu acredito assim que falta um atendimento público, né, relacionado ao dentista, que é um serviço ainda muito caro, né? É, hoje em dia não tem nada muito barato, né? O dinheiro desvalorizou demais, mas claro que hoje, se você for envolver com estética, eu falo não só estética dental, qualquer coisa envolvendo muito estética tem um valor agregado muito maior, né? É um tratamento Devido do caro. equipamentos, né? O material que usa, né? Os produtos. Sim, tem muita evolução de material, evolução de produto, de equipamento, técnica. Então, assim, tudo requer, né? Por exemplo, você vai gastar fazendo um curso. Às vezes você depende de um protético que também gastou para fazer o curso dele. Aí ele tem que comprar um equipamento, você precisa comprar um equipamento. O material utilizado é um material mais caro. Então, assim, você vai pondo tudo na ponta da caneta, tudo agregou valores, tudo encareceu mais. E nesses últimos anos evoluiu, melhorou muito, mas consequentemente os valores a gente entende isso também, que está bem mais alto que anos atrás. Você puxar aí uns 10 anos atrás para hoje, praticamente dobrou quase todos os nossos tipos de tratamento que já se existia naquela época para hoje, praticamente dobrou quase todos os valores, se a gente for parar em pensar em valores. Uhum. Falando em dentista, quando você falar de dentista uns 20 anos, 30 anos atrás, o pessoal já lembra, já só colocar na cabeça que dentista arrancava dente. É, Hoje já não é mais assim, né? é, Hoje o dentista ele é muito mais do que isso. Arrancar dente acho que é o último recurso. às vezes chega pessoas lá querendo fazer um implante, uma prótese, se queixa muito, né? Fala, quando eu era novo, minha mãe me levou no dentista lá e perdi todos meus dentes, arrancava dois, três. Eu entendo a situação, assim, de frustração dela, da pessoa, né? Mas também, assim, era o que se tinha na época, era o conhecimento da época, era o que você fazia na época era aquilo. E às vezes vinha já de uma descendência lá dos pais já terem arrancado o dente. O filho, consequentemente, ia arrancando dente. Então, assim, era um hábito muito comum arrancar dente, né? Dente E, cariava, mandava arrancar. Tá? é, Começava a doer, né? Aí. e eu vou te falar uma coisa que a gente estava discutindo dentro de casa esse tempo atrás, e eu acho que depois eu parei para analisar e faz um pouco de sentido. É, Quando você parar para pensar em antigamente, principalmente quem tinha mais condição perdeu mais dentes do que quem tinha menos condição. Porque quem tinha condição de ir no dentista, e quando ia no dentista perdia o dente. Aqueles que às vezes não iam no dentista acabava ficando com o dente na boca porque o dentista não arrancava. E a gente foi conversando isso, brincando dentro de casa e vendo as situações do meu pai, da minha mãe, como que era, a gente chegou nesse consenso, sabe, que o meu pai, que tinha uma condição financeira menor que da minha mãe, ele preservou os dentes até falecer praticamente. Ele só tinha perca de um. Então, assim, a minha mãe já teve percas demais. Então, a gente percebia essa diferença, assim, até cultural, de financeiro de cada um, tem essas Tem diferenças. uns malucos na época que arrancava tudo os dentes e fazia dentadura e fazia de ouro. Já Tem, viu? tem até hoje gente que chega pedindo dente de ouro, acontece, não é muito antigo isso, não.
Mas assim, é o que eu tava te falando, já aprendeu que o pai e a mãe já tinham perdido os dentes. Ele, consequentemente, a tendência dele é aquela. Até hoje chega muita gente falando, fala assim, eu vou morrer, tá? Eu vou levar esses dentes pra quê? Eu vou perder? E isso já é um pensamento errado, né? Hoje a gente morre com nossos dentes. Não tem essa mágica que você vai ficar velho, o dente vai cair de sua boca. Se Uhum. cuidar, tem dente até o resto da vida. Hoje o mercado de trabalho exige muito, né, das pessoas, da aparência. E dentista hoje não é só cuidar dos dentes que tá com problema, tem a questão estética. Qual que é a importância, assim, principal de você, do dentista, de você ter um belo sorriso hoje? O sorriso é o nosso cartão postal, né? Você chega sorrindo, as portas se abrem já, né? O ditado é esse. E hoje em dia, igual você falou, eu acho que a gente tá com uma odontologia muito mais voltada à estética do que até os demais procedimentos. Às vezes você tem lá, chega pacientes lá com os dentes do fundo todos detonados, mas se o da Uhum. frente aparecer uma manchinha, ele vai no consultório só por conta daquela manchinha. Então, assim, a procura estética hoje é muito grande, né? E a sociedade, ela discrimina na realidade. Você parar para ver, ela se autodiscrimina essa questão estética dentária, né? Acho que a saúde bucal hoje é um sinônimo de higiene corporal como um todo, né? Então, até para você ter um dia a dia, uma convivência em certos ciclos, se você não tiver uma boa adequação na boca, você é julgado ou o preconceito entra junto. É só aquelas pessoas que fazem maldade, muita gente conta, diz que a sogra deveria ter só dois dentes, Só para doer? um para doer, outro para descascar. Mas aí também não tá errado, não, né? É, Não cuidar da higiene bucal, vamos falar de higiene bucal. vamos. Não cuidar da higiene bucal está só relacionado à questão dos dentes ou prejudica alguma coisa na saúde? Tá tudo envolvido, né? O nosso corpo, ele é A boca também é a porta de de entrada de várias. entrada e é uma fonte de bactéria muito grande, né? A gente brinca muito, principalmente nos cursos de cirurgias que a gente vai fazer. Geralmente o pessoal brinca que é muito mais fácil para um médico fazer uma cirurgia lá numa canela, que você limpa ali, tá sequinha, do que fazer uma cirurgia dentro da boca, que tá cheio de bactéria, saliva contaminando o tempo inteiro sua cirurgia, língua passando em cima para você dar um ponto. Então, então assim, mas é a porta de entrada, tá tudo E as ligado. pessoas também gostam de se beijar na boca. Acontece. Tá, acontece. Se a gente viver lá dentro do consultório, lá pra você sair beijando na boca de qualquer um aí, você já fica meio arisco, Não tá? é fácil, não, né? Você Tem gente pede. que coloca a boca em tantos lugares, né? Morde cada coisa. É cada coisa que aparece no meio da noite, no final de festa. É igual a desgrama da língua, né? A gente nunca imagina, assim, mas a língua tem tanta Tem. utilidade, né? É pra você que ia falar de Até, sujeira. até pra xingar, né? Você usa a língua, A velho. língua vai pra tudo, né? Vai mexer comida, falar muito, falar besteira, e vai Mas indo, né? Porque se você não tem a língua inchada, não dá, né? a língua trabalha bem, né? Trabalho. É. Hoje as pessoas estão mais cientes, né? Que tem que cuidar da saúde bucal, igual antigamente, como que tá? Hoje em dia não tem mais paciente leigo, né? Eu sempre brinco isso, porque a internet hoje, depois que inventaram o Google, não tem mais paciente leigo, né? Ele vai só lá questionar com você, não vai É, perguntar a opinião, não, né? eles já vêm já com a maioria deles, grande maioria, né? Já vem já meio pensando que já viraram quase um dentista, né? Mas assim, a gente ainda tem que instruir bastante a questão de escovação, de higiene, de fio dental principalmente. Algumas dúvidas que o pessoal tem, eu sempre me coloco, Na né? praia eu vejo muito gente fio dental. Bem usado, né? Aqueles estão usando Mas não certo. é desse, não. Aqueles branquinhos, fininhos, Aqueles né? branquinhos. Que é coisa séria, né? Coisa É, séria. mas assim, eu sempre, como eu tava falando, sempre falo por mim, que eu fui aprender a passar um fio dental, a escovar os dentes adequadamente na faculdade, porque às vezes a gente pensa que sabe, a gente vê mais ou menos, É. mas a gente não tem uma É noção correta. Existe uma técnica, né, pra fazer Tem, escovação, tem, né? tem, tem. Tem as técnicas, tem as indicações de escova, cada caso um caso, força, movimentos, então, forma de passar fio dental, diferenças de fio dental, às vezes a pessoa acaba não se atentando a esses detalhes, né? E eu, particularmente, sempre gosto de dar uma orientada, uns puxãozinhos de orelha lá nos meus pacientes mesmo, pra Uhum. gente
adequar, porque não adianta você fazer um tratamento se você conseguir continuar persistindo no erro, né? Logo, logo você vai ser um paciente que vai retornar com os mesmos problemas. Então, para a gente fazer um tratamento correto, você tem que consertar o que está errado, estragado, mas também ajudar a manter aquilo ali limpo, porque senão não vai adiantar Uhum. nada. O cafezinho, o pessoal que toma muito café, é verdade que escurece os dentes ou é mito? É tudo que tem muito corante tende, né? Com consumo muito grande diário, qualquer coisa que tem muito corante tende a dar um amarelado nos dentes. Nossos dentes, não só com café, mas com outros alimentos, eles tendem, com o passar do tempo, a dar uma amarelada. O fumo? Com certeza. O tabagismo hoje é uma das principais causas e principalmente não só com questão de amarelamento, algumas outras doenças bucais que eles causam, né? Além de doenças para o resto do corpo, mas é um dos principais fatores de amarelamento de dente e tudo mais. Uhum. Tô fazendo escovação nos dentes. É necessário escovar a língua também? Claro, hein? Tem que Na escovar. realidade, você tem que escovar da Porque sua boca. fala escova de dente, né? Fala escova de Tem que dente. ser escova de Ah, boca, né? mas tem aonde que limpa? Porque eu coloco assim, vou até perto da garganta. Vai. Então, Não, a língua ou tem. tem que puxar a língua assim. Tem técnicas, né? Tem alguns que É puxam a que língua tem, pra fora. é que tem umas mulheres que Tem um precisa de palmo de ajuda. língua, né? Não cabe dentro da boca, né? É que ela precisa de um escovão. Não, mas tem algumas técnicas, mas a língua é uma coisa que depende muito de cada um tem um limite nisso. Mas tem algumas técnicas, tem gente que usa um raspador de língua, tem algumas escovas que tem a parte de trás dela para fazer essa higiene, mas na realidade você tem que escovar num todo, a parte da bochecha, a parte da língua, o céu da boca, enfim, no geral mesmo. Nossa, tem que fazer uma Tá limpeza. tudo contaminado. Se você limpar os dentes e deixar o resto sujo, vai contaminar da mesma forma. A maioria dos dentistas, eles orientam a usar uma escova macia, né? Sim. Apropriada. E por que eles fabricam aquelas escovas duras virando um trem? Pra escovar o quê? O pé? A gente tem. Eu falo que a gente tem esse pensamento que as mães antigamente mandavam a gente esfregar os pés até arrancar o couro, quase, né? Aí a gente pensa que a gente tem que escovar os dentes daquela forma, né? Mas não é, não. Na realidade, as escovas mais duras têm algumas indicações, por exemplo, você higienizar uma prótese, então, coroas protéticas. Então, assim, cada. Ah, é que essa escova dura que o pessoal usava dentadura, né? Então, assim, tem outras indicações para elas, mas se você parar para imaginar, se você usar uma escova mais dura, com uma fricção um pouco mais forte, pressionando um pouco mais contra o dente, ela não vai ter aquele trabalho igual a gente vê nos comerciais de trabalhar entre os dentes, entre dente e gengiva. Uhum. Se ela é dura e você apertar, ela vai espatifar pro lado ali, você só vai fazer uma fricção. Ela não vai ter aquele trabalho das cerdas, entende? Então, por isso que quando a gente indica elas mais macias e não escovar de uma maneira mais forte, é justamente para você ter o espaço das cerdas trabalharem, para limpar entre os dentes, naqueles cantinhos ali que é mais complicado. Eu sei que você tem mais experiência, é focado na questão da estética dos dentes, mas qual que é os principais problemas hoje que as pessoas procuram? Deve ter uma rotina, assim, que você mais ou menos pontua que as pessoas procuram o dentista. Qual que é os principais os problemas bucais? Depende muito da idade. Da idade eu acho que interfere bastante. Por exemplo, se você pegar aí já uma criança pré-adolescência, dos grandes chamariz, quando não é com algum problema de cárie, é a questão do aparelho, querer ver dessa forma se tem a necessidade, e aí sim você consegue fazer uma avaliação e ver os demais problemas que aquela criança adolescente tem. Se você for pegando já subir um pouco mais, ali é o pessoal aí dos seus 20, 30 anos, eles vêm mais voltado mais para estética, né? E aí você pega um pouco mais velhos, aí já vem com E os dentes tá caindo. uma parte de reabilitação aí, ou implante ou prótese. Aí, claro, e de maneira geral, sempre a questão da cárie associando, se tiver algum caso, né, de algum dente doendo, alguma coisa assim, mas o que eles mais procuram, assim, depende muito da faixa etária. Uhum. É o que bem vai indicado. Hoje em dia, principalmente na internet, né? As pessoas passam muito tempo na internet, tem várias propagandas de produtos milagrosos e clarear o dente. Carvão ativado. Coloca um negocinho assim, rastira o dente, sai branquinho. É lindo, né? Vixe.
Dentista, você mais Não nem precisa, precisa né? mais, né? É igual umas pomadinhas, igual o Biotônico Fontoura da época. Tomamos muito, né? Então, vamos. Que lá sarava, que não precisava nem de farmácia, é só aquilo lá. Então, o que você me diz aqui? Né? Tem que tomar cuidado, É, pode prejudicar a saúde. eu acho assim, vou te explicar um pouco, meio por cima. Começou bem anos atrás, aí, sei lá, quase mais de 5 anos atrás, quase 10 anos atrás, não sei se você lembra, uma grande marca comercial começou. Eles tinham umas fitas que você colava tal, e Uhum. ali ficava algum momento e tirava e ficava os dentes claros, né? Se você perceber, essa grande marca tirou esse produto de mercado, não existe mais. Por quê? Acabou acontecendo muito processo. Se fosse tão fácil assim clarear um dente, a gente não teria esse trabalho todo que a gente tem dentro do consultório, de questão de clareamento e tudo mais. Porque não clareia esses produtos. Depende muito de cada produto. Alguns têm eles são mais areosos, assim. Então, quando você vai escovar os dentes, ele traz mais atrito. E com isso, às vezes, algum dente um pouco mais encardido ali acaba com um atrito um pouco maior, acaba dando uma ilusão de ótica que clareou, mas às vezes acabou limpando melhor. É igual você vai arear uma panela lá com um sabão que é um pouco mais areoso, que vai friccionar É, um pouco mais. que vai E consumir um pouco a panela e aí o cara porque, dá a porque impressão que tá limpa, né? esses produtos é tudo ilusão de ótica. Quem clareia o dente é uma camada mais interna do dente, não é a camada externa. Quem traz a cor do dente é a dentina. Aí vem a dentina, aí vem o esmalte, que daí que traz a claridade do dente. Então, esses produtos que eles usam, infelizmente, não vai clarear realmente como tem que ser. Vai ser uma ilusão de ótica que Uhum. vai estar acontecendo. Se eu tenho o dente bastante amarelado, assim, só basta eu colocar uma gravata marrom pra combinar ou tem algum Só para dar um contraste, né? contraste? Coloca o marrom mais escuro, daí seus dentes vão parecer mais claros. É Ou mais ou tem, menos essa. ou tem solução de deixar claro? Não precisa nem recorrer àqueles produtos milagrosos? Não, a gente tem técnica, né, para conseguir clarear qualquer dente. E o dente, com tratamento bem indicado, um clareamento não faz mal para nenhum dente, para nenhuma pessoa. Então, desde que bem associado, a gente consegue clarear qualquer tipo de dente, sim. Uhum. Por exemplo, eu estou com aquela gengiva toda bonita, lisinha, brilhosa. Isso significa que eu tô sem dente, né? Se eu chegar. Para esse tipo de situação, né? Que deve ter bastante gente assim, já tá há Uhum. muito tempo, né? Perdeu o dente. Principalmente a pessoa já mais de idade, né? E não tinha condição Uhum. de dar um tratamento. E qual é a dica que você dá para essas pessoas da gengiva? Que tem uns que até acaba, né? Fica Vai bem, baixando, vai vai baixando, né? espremendo, vai ficando fininha, A né? boca vai sumindo para dentro. É, os trabalhos de reabilitação, né? Claro que o mais em conta hoje seria a parte de próteses, mas hoje a gente tem trabalhado bastante aqui em Aripuanã com a parte de implantes também, que é sonho de muitas pessoas, né? E que é bem mais vantajoso comparado com as próteses convencionais. Principalmente igual você falou, se a gente parar para pensar, vamos dizer assim, um caso de um paciente numa marcada inferior ali que perdeu muito osso. Infelizmente, as próteses convencionais, elas não têm uma boa adaptação. Porque o osso baixou e para ela ficar ali Uhum. no local, ela tem que ter um reborde, tem que ter uma alturinha para ela ter um Ou um encaixe. velcro, né? Os colegas que tem aí na vida é justamente para isso. É como se fosse uma cola, literalmente, para parar. Então, assim, esses casos, as próteses, mesmo a gente ciente ali que não vai deixar o paciente confortável com aquilo. Então, sim, a gente indica bastante a parte de implantes, né? Que daí você parafusa ali no lugar, independente de osso ali, a gente consegue fazer um bom tratamento e deixar bem Então, certinho. certo seria o implante o mais aconselhável, né? Se couber no orçamento da pessoa, acho que o melhor tratamento Que ele para vai ter a melhor reabilitar. mastigação, né? Vai mudar a vida da As pessoa. vantagens são bem melhores. Eu sempre falo que nada é melhor que nossos dentes, né? Mas Uhum. a parte sobre implante comparado com próteses convencionais, a gente sabe que a sobre implantes está bem à frente. No implante existe protocolo sem arrancar dente? Ou todos Hoje, eles têm que arrancar?
Como assim? Tipo, o cara chega lá, por exemplo, tá aparecendo do jogo de tênis lá, dois dentes, né? Aí você chega, tu Entendi. prefere arrancar o dente ou você faz o protocolo sem arrancar aquele um Sim, sim. dente lá? Aí depende o que a gente vai estudar para o caso, né? Planejar para o caso. Porque, assim, às vezes esses dois dentes, você vai fazer um tratamento lá, vai deixar só aqueles dois ali no meio. Eles vão ter uma boa durabilidade? Primeira coisa que a gente se pergunta. Porque não adianta, às vezes, você fazer um baita de um tratamento caro na boca, deixar dois dentes ali para daqui 2, 3 anos ele vir a perder e você ter que mexer e gastar quase tudo novamente. Então, assim, vai muito da ocasião. O que a gente planejou, quais são esses dentes, se compensa deixá-los ali ou não. Isso tudo é uma questão de um planejamento do caso e uma conversa com o paciente para entender também o que ele tá buscando. Tem gente, Uhum. igual eu falei, que às vezes não quer perder aqueles dois dentes, então você tem que planejar em uma Já, forma de já deixar. adotou, é herança, alguma coisa É assim? meu esse daqui, eu não quero perder. A gente tenta explicar os pós e os contras, mas se não quer, a gente tenta solucionar de uma maneira diferente para ver se a gente consegue um sucesso também. A gente chama consultório ou clínica? Ali seria clínica, né? Clínica, né? É. Quanto tempo de clínica você já tem já? A minha irmã, ela veio pra cá já faz 20 anos. Ela tem 20 anos de formada, eu tenho 15. Eu vim desde 2010 pra cá, mas a gente atendia junto. Depois de uns 4 anos que a gente fez uma reforma. Já deve Mas estar. quando você saiu da faculdade, tu já abriu uma clínica? Como que foi Não. Ih, como que, rodei esse Brasil aí como que bastante. foi para entrar no mercado de trabalho? Na realidade, eu formei em Cuiabá, e minha irmã já formada aqui, né? Já tinha um consultório, e acredito que seria muito mais simples para mim vir para cá e construir junto com ela desde daquele momento Aliás, a o clínica. consultório fica uma Era, fase. era mais fácil para mim, né? Eu apoiava nela. Aí eu lembro até hoje que um amigo meu falou assim: Ah, Marcos, eu comprei uma sociedade, uma clínica lá em São Paulo, lá em Osasco. Muito amigo meu, assim. Aí ele falou assim: Ah, você não vamos, vai comigo. Eu falei: O que que eu vou fazer lá, né? Ele falou: Ah, você não sempre falou que queria fazer uma pós-graduação legal, tal, não sei o quê. Eu falei: Fala aí, né? Eu falei: Ah, se eu entrar na USP, eu vou. Aí fui conversar um pouco, entrei lá. Passei lá e ia começar a fazer pós lá de horta, lá na USP. Aí eu falei: Pai, eu falei: Ó, não vou embora mais para Ipona, não. Vou para São Paulo. Eu falei: O que que você vai fazer em São Paulo? Aí fui para lá. Aí morávamos só nós Hum. dois lá, sem conhecer. Conhecemos pessoas lá, né? Mas sem conhecer mais ninguém. Aquela rotina ali não consegui, né? Eu morava em Osasco, ia para a Fundec, que é a pós-graduação da USP. Entrava por trás no campus ali, que era mais perto, por Osasco. Só que era uma rotina assim muito desgastante, era uma loucura aquilo, né? Eu não me adaptei. Aí eu lá eles te pedem os pré-requisitos, né, que são um aperfeiçoamento sobre a horta que você faz lá para depois você fazer uma prova, entrar no laboratório, para depois entrar na especialização. É um processo, uma cadeia. Aí eu tinha feito esses 3 pré-requisitos, que são praticamente 3 aperfeiçoamentos em horta. E aí eu falei: Ah, não vou conseguir ficar aqui não. Eu vou. Aí eu abandonei lá. Aí eu falei pro Heitor, falei: Ah, vambora. Ele falou: Ah, não tô gostando disso aqui também não. Aí ele vendeu a clínica lá, nós voltamos pra Cuiabá. Aí eu terminei eu fiz uma pós-graduação em horta em Cuiabá. E aí eu fui morar em Sinop, né, quando eu voltei de São Paulo. Eu morei em Sinop 10 anos. E aí terminei a orto, já entrei na implante, terminei a orto, fiz master em orto, fiz implante, depois eu fiz odonto legal, e aí que deu uma sossegada e vim embora pra Aripuanã. Mas aí nesse período, nessa correria toda aí, onde que entrou o casamento aí? Rapaz, como É eu que tava te ele falando é em off, casado, ele é casado. a minha esposa, eu era muito amigo do irmão dela. Ela é mais nova que eu e a Mas gente lá em Sinop? lá em Cuiabá. Eles são de Ah, Cuiabá e como eu fazia pós todo mês, e eu acabei ficando na casa deles. Então eu tinha liberdade com o pai, com a mãe.
com os irmãos, e aí ela foi Aí, crescendo, aí né? tu foi, aí tu foi mudando de foco, né? Foi tomando formas ali diferentes. Ela tem uma boca bonita. Desse jeito. Não, mas foi respeitoso. Eu falei pro pai dela que só depois que ela fizesse os 18, pelo menos, né? Ah, É, tá. eu me contive ali. Só olhando com os olhos, lambendo com a testa. Mais ou menos por aí. Conversa franca com o sogro. Ixi, então uma coisa aí daquela do Ele modo antigo. ele é meio gaúcho, assim, meio brabo. Mas a Aí gente você foi amassando. foi amansando o sogro desde novinho. Mas a Mas gente já aí deu tá. certo. A gente já tá junto já faz 10 anos também. Já faz um tempinho. É, então tá. Então nesse meio termo, tu já fez as pós-graduações, tava fazendo as pós-graduação. Eu fiz 3 pós, aí em horta, fora a pós, eu tenho o aperfeiçoamento, tenho um master em horta também, e é isso aí, e um aperfeiçoamento de cirurgia oral menor também. Mas de você vir definitivamente, você já tinha agenda aqui. Já, eu vinha pra cá desde 2010. Vinha pra cá, ficava uma semana, tinha meus pacientes, começou com meus pacientes de horta, depois virou pacientes de horta e implante, e eu vinha pra cá todo mês, e aí junto com a minha irmã ali, já tinha a minha sala. Só que é muito desgastante, né? Essa questão de viagem, quem viaja aí sabe, é muito desgastante. Aí chegou num ponto, peguei e falei, a minha esposa já tinha terminado a faculdade dela e tal. Eu falei, agora ou a gente fica aqui de vez, ou a gente volta pra Aripuanã. E a Aripuanã deu aquele boomzinho bacana, né? Uhum. E aí eu falei, ó, a oportunidade pra nós é agora, se quiser, vamos. Aí ela topou, aceitou. E hoje a gente tá bem contente, a gente conversa e eu gosto muito de Sinop, tenho muitos amigos lá, mas a gente tá bem aqui, a gente tá bem satisfeito com a escolha que a gente fez. Eu gosto bastante de Aripuanã, sempre gostei. Uhum. A Salute Odontologia, né, que é a clínica que você trabalha, como que surgiu a ideia? Foi só a sua irmã? Você deu um pitaco ali? Também? Foi, na realidade, ela tinha, né, já o consultório dela e uma sala de aluguel, aí já começou a ter a agenda já não estava se batendo muito, que vinha aqui e atrapalhava ela, a gente falou, não, vamos fazer uma reforma, vamos tirar essa sala de aluguel, vamos colocar uma cadeira a Uhum. mais, vamos aumentar, né? Então, a gente só palpita, né? Que quem manda sempre é as mulheres, né? Mas a gente andou E mais palpitando ela, lá. ela é mais velha que você, né? 7 anos. Então ela manda em A tu mãe aí. sempre mandou, sempre judiou de Aí mim. ela fala, você baixa, cara. Obedece Ó, só quem tem juízo. eu quero que a sua sala seja ali. Ah, tá bom. Tá ótimo, pra mim a menorzinha é sua. Eu falei, beleza, não preciso, tá bom. É mais ou menos por aí. Mas assim, há um tempo atrás, né, vocês deram uma mudada bastante significativa na clínica, desde a parte de recepção, né, e melhorar o atendimento, equipamentos. O que que hoje a Salute hoje oferece, assim? A gente sempre tenta trabalhar junto com a modernidade, como a gente falou, né? Tudo Uhum, vem evoluindo e a gente sempre tenta trabalhar junto com isso, para dar, claro, mais conforto para os pacientes, para mais acesso de atendimento também. E a gente tenta modernizar, digitalizar a clínica cada vez mais. E tudo que vai surgindo no mercado, claro que a gente avalia as possibilidades, se compensa ou não para Aripuanã, se é algo que tem algumas coisas que é muito interessante, bem bacana, mas, por exemplo, lá para São Paulo, sabe? uhum. Tem certas coisas que não adianta você querer colocar aqui em Aripuanã porque Não tem uma não demanda, condiz, né? né? Não tem demanda e não condiz. Às vezes Uhum. uma manutenção que você não vai conseguir dar. Então, assim, a gente sempre tenta colocar isso, entender a situação de onde a gente mora, né? Mas tudo que a gente consegue trazer de modernidade, te garanto que a gente não perde para nenhuma, muito para nenhuma cidade, não, com certeza. A gente sempre está atualizado. Eu vejo que o seu nome é bastante forte na questão da especialidade em aparelhos, né? Você tem bastante experiência nessa área. Por que as pessoas têm que colocar aparelho? Para pagar meus boletos, né? É. Não, Senão, mas tem outra. senão a gente não ia viver, né, coitado? Eu tenho que pagar meus boletos. É só para consertar Não, não, não. Na realidade, tem várias indicações, né? Uhum, Principalmente a parte não só estética, mas funcional da arcada, né? Então, assim, o dente torto, ele tá torto por algum motivo. Ou uma má oclusão que acaba
progredindo para outros defeitos nos dentes. Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem que sempre associar uma má oclusão, uma estética, uma disfunção. Então, assim, são vários pontos para que não prejudique os seus dentes ou dando um desgaste, é, uma má fala, uma má deglutição. Então, assim, tem várias funções os dentes, não é só a estética. Tem vários outros problemas que os dentes podem ocasionar. Então, a gente sempre pensa dessa maneira geral, que às vezes não é só por estética. Tem muita gente que fala assim, mas meus dentes são retinhos, mas às vezes está lá com uma mordida inadequada. Aquilo ali às vezes começa a dar uma dor de cabeça, a pessoa não entende de onde está vindo. Então, são tudo situações que a gente tem que estar analisando e entendendo o que está acontecendo. Mas você junta o útil ao agradável, né? Aí tem a parte estética também, né? Aí você tem algumas ideias que você passa. Por exemplo, aparelho transparente. O que é o aparelho transparente? Existe vários... Ninguém vai ver, vai fazer... Por exemplo, eu tô com algo transparente. Né? Existe... igual a gente falou, evoluiu muito, né? Existe vários tipos de aparelho. Principalmente essa parte mais estética, desde os primeiros lá, aqueles de porcelana, de Zafira da vida, que era ainda aqueles colados com fio passando, e assim, cada vez vem evoluindo mais. Hoje está bem na moda essa parte dos aparelhinhos, as Invisalign, que é esses que o pessoal usa como se fossem umas plaquinhas, né? Eu não falo que seja novo, foi recente que deu esse boom. Eu já vi essa técnica no meu primeiro curso de especialização, já em 2010, por aí, 2011, 12, por aí, eu já tinha visto essa mesma marca. Só que hoje em dia eles entraram mais forte no território, né, no Brasil. É uma marca americana e com isso veio as concorrentes baixando um pouco o preço. Mas hoje em dia está muito voltado, né, nessa parte de estética, de aparelho, e que tem bons resultados. Então, os aparelhos estéticos têm de várias formas, depende muito do bolso O autoligado, o cliente. que é? Eu falo dos aparelhos colados, é o que mais tem vantagens, né? Ele tem um sistema de travamento do fio que não tem a necessidade daquelas borrachinhas, que é aquelas corzinhas do aparelho. Ele tem as vantagens por conta de atrito que o fio faz sobre as peças do aparelho. O autoligado ele acaba tendo um deslize um pouco melhor desses fios e, dependendo do caso, tem uma grande vantagem de tempo de tratamento, além de a técnica dos fios utilizados provocam menos contras de aparelho, como reabsorção de raízes, e enfim. Então, assim, ele tem bastante vantagens sobre os demais aparelhos. Dos aparelhos colados, fixos, né? Hoje é o que mais tem vantagens, é o top de linha do mercado. E os convencionais é aquele um que o pessoal vê. Das borrachinhas coloridinhas que a criançada adora. Aí coloca do time. Aí tá na época do Jogo do Brasil, coloca verde e amarela, vira aquela baianagem. Tem diferença de preço nesses? Nada. Não? Eu, pelo menos, não tenho... Não, mas eu tô falando desses que eu citei. De aparelho? Tem. Hoje em dia tem... Os aparelhos colados, eles têm variáveis de preço, dos convencionais para os autoligados, para os estéticos, e essas plaquinhas dos Invisalign também é um valor bem mais agregado, mas cada um tem sim seus valores. Você ainda coloca esse freio de burro? Porque os pacientes não deixam, porque dá mas tem gente que dá vontade de colocar, né? E colocar um cabrestinho. Mas assim, porque hoje em dia, é igual a gente estava falando, muito voltado para a estética. Mas os AEB, que é os freio de burro, eu já usei muito. Apesar de ser novo, eu já estou há um tempo na horta, né? Então, assim, no começo lá a gente usava bastante. E é um aparelhinho para aquela indicação que dá um resultado muito bom. Só que hoje em dia é muito complicado você fazer um paciente usar um aparelho daquele. Ainda tem alguns outros, esses externos. Não dá para dormir, né? De bruxo. Não, mas tem piores, que até hoje a gente usa. Por exemplo, tem aqueles externos que a gente usa, que é a máscara facial na frente. Aqui lá tem uma indicação que, infelizmente, outros tipos de aparelho não trazem. Aqui lá até hoje, vira e mexe, um paciente meu
Tem que usar. Eu Mas é indico. necessidade mesmo, né? Eu É a tenho que usar necessidade. para dar o resultado excelente. Porque é algo assim que a gente não consegue. Não, o que tem no mercado não conseguiu ainda substituir o resultado dele, né? Esses outros, a gente tem outros artifícios que a gente consegue, mas esse daí, infelizmente, a gente não tem outro tipo de aparelho mais discreto que consiga esses resultados. Mas Uhum. são aparelhos excelentes. Infelizmente não são estéticos, mas que dão trabalho, que para nós ajuda bastante, profissionalmente ajuda, sim, com certeza. Criança pode usar aparelho? Tem indicação, depende É. muito da indicação. Eu sempre tento explicar que não existe um mínimo nem um máximo de idade para pôr um aparelho. Tem que entender a situação. Por exemplo, se uma criança lá só tá com um dentinho torto, um exemplo, mas a mordida tá ok, posição em relação à parte estética dela, a base de crânio tá tudo ok, não tem uma indicação de você só por conta daqueles dentinhos tortos você colocar um aparelho. A gente fala na literatura que essa época é uma época do patinho feio, né? Então, assim, uma criança vai ter um dentinho torto, todo mundo teve, todo mundo sobreviveu e assim vai continuar. Mas se essa criança tiver alguma disfunção, algum problema que está às vezes atrapalhando uma fala, uma deglutição, aí sim, aí a gente intervém Então desde pode dar cedo. um problema Tem adiante. gente chega, às vezes, um paciente lá que tem, às vezes, uma mordida cruzada, que às vezes chupou muito dedo e tal, que aquilo ali ele vai ter um mau posicionamento de língua, às vezes atrapalhar a fala dele dentro da escola. Então, assim, você tem que intervir nesses casos, né? Eu intervinho nesses casos. Mas se às vezes chega lá, tá tudo ok, só tá com o dentinho torto, eu prefiro não fazer agora, porque às vezes acaba, uma criança não consegue ter, às vezes, uma qualidade, uma higienização, um cuidado, aí fica muito tempo de tratamento, estressa o paciente, estressa os pais, estressa o Aí dentista, então, fica desnecessário, né? eu não acho uma indicação correta, mas se tiver uma indicação, criança coloca sim, com certeza. Aí eu coloco o aparelho, aí eu tenho que fazer aquelas visitas periódicas. Por que que eu tenho que ir lá todo mês? É para manter a mensalidade lá ou, Manter a mensalidade em dia? ou é obrigatório? O que acontece se eu não for, se é necessário? Não, a necessidade tem. Você imagina que, por exemplo, um aparelho um fixo, a gente ativa ele pensando nesses 30 dias. Se às vezes você ativar e ficar lá 3 meses sem ir, você entende que aquela ativação pode ser que ela fique os 3 meses ativada. Pode ser que ela passe do ponto. Já aconteceu casos na minha pós-graduação, dentro da pós-graduação, um paciente de uma colega que sumiu e andou, na época, não sei se você lembra que eles colocavam aquelas cerdas das vassouras nos aparelhos e colocavam borrachinhas para ficar bem colorido. Uhum. Aconteceu dentro da minha pós-graduação. O paciente colocou aquilo ali, as cerdas são retas, eles envergam. Mas a tendência dela, a memória dela é ficar reto novamente. Ele perdeu um dente com isso. O dente saiu Vixe. fora do osso. Então, assim, tem sim as indicações de você fazer o retorno para a gente ter um acompanhamento correto. Não tem como É, programar para 2 meses, não? tem. Esses autoligados estavam me perguntando, ele tem a indicação, sim, de você poder fazer as manutenções dele a cada 60 dias, 90 dias, dependendo. Então, Uhum. assim, mas tem que ter um planejamento, né? Tudo tem que ter o dentista precisa estar entendendo a rotina do paciente. Se você for me falar, Marcos, eu vou ter que ficar aí 90 dias fora. Claro que eu não vou fazer uma ativação severa para Para não passar o ponto, comprometer o claro. tratamento, Porque né? se a gente faz ativação ali é pensando nos 30 dias, aí se passa desse tempo, com certeza vai prejudicar. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma avaliação que eu quero colocar um aparelho, aí você faz uma avaliação e detecta que eu não tenho nenhum probleminha. Mas mesmo assim eu quero colocar. Você coloca? Como é que é? Não. Dificilmente vai chegar um paciente assim que não tem nenhum Nenhum. Acho que probleminha. todo mundo tem um problema no A, dente, né? a gente tem A um, boca torta. a gente tem um olho que a gente consegue colocar um Achar. defeito em Se não quase. tem, você acha. A gente acha um defeito. Se realmente, assim, primeiro de tudo, a gente tem que entender a queixa do paciente, né? O porquê que ele está querendo pôr esse aparelho. Se for uma questão só de estética, eu não coloco. Só de estética, de estar com o aparelho na boca, sabe? Para mim, não é vantajoso. Se tiver algum problema que para ele, às vezes, esteticamente para mim não interfere, mas para ele interfere, eu me coloco no lugar dele, entendo a situação, se tiver como colocar, a gente entra assim. Porque hoje também tem
esse procedimento de harmonização, né? Você tá com os lábios muito finos, não precisa colocar um aparelho pra ficar com os beição. Vai lá e manda colocar, fazer um Fazer um procedimento. botox lá já fica com os beição, né? Não, mas hoje em dia diminuiu essa procura desse tipo de paciente que coloca por estética, mas uns anos atrás vinha até com um chapa na mão para você colar um aparelho nele. Acontecia Essa é boa, hein? muito. E Só a escovação basta para manter aí os dentes limpos ou tem que fazer só escovação só não. A escova, ela não entra em certos pontos. Por exemplo, por margem de uma gengiva entre um dente e o outro, ali é uma região de um fio dental. Então, assim, não adianta você ter uma boa escovação se você não usar um fio dental. Então, o fio dental, ele limpa uma boa parte do dente que a escova não chega. Isso, claro, que a gente está falando de uma dentição completa e sem uso de prótese ou alguma coisa do gênero, né? Porque dependendo se é uma prótese sobre implante, uma prótese sobre dente, você ainda tem alguns outros tipos de escova interdental, que são próprias para esse tipo de procedimento, de dentes, né? Então, assim, cada um, a gente faz uma indicação de um tipo de escova, de um tipo de tratamento de fio dental para conseguir uma boa higienização daquele paciente. Uhum. Se você tem, por exemplo, uma prótese sobre implante, uma prótese sobre dente, existem equipamentos que a gente chama fio d'água, o nome deles, que é justamente para você conseguir higienizar por baixo dessas próteses. Então, assim, só a escovação você não conseguiria higienizar nesses pontos. Você cita, de todos os dentistas, né, cita a questão do fio dental. Mas tem gente que usa o fio dental e sangra. O que está acontecendo? Tem algum problema? Ou tá fazendo o uso errado? Como é que é? A gengiva, ela sangra porque ela está inflamada. O nosso organismo, ele é bem perfeito. Sempre quando tem algum processo, uma sujeira por baixo da gengiva, ela vai fazer um processo inflamatório, vai sangrar a gengiva para tentar expulsar essa sujeira ali de baixo. Aí, às vezes, a pessoa não tem o hábito de passar o fio dental todo dia. Passou um dia ali, a gengiva está sangrando, tá inflamada, vai sangrar. Já no segundo dia ela já não vai passar mais porque sangrou, pensou que se machucou. E isso é um pensamento errado. Se ela continua a passar o fio dental corretamente, depois de uma semaninha ali, com certeza vai parar esse sangramento, porque vai desinflamar essa gengiva. Então, se sangrou, é porque está inflamada, é porque precisa continuar melhorando a escovação, às vezes cuidar com a escova que está usando, se às vezes não é uma escova muito velha, se não é uma escova muito dura. Para Aquela de escovar escovar o pé, não pode colocar na boca. para escovar corretamente e fazer o uso do fio dental corretamente, da forma que tem que se passar, abraçando os dois lados do dente, e, enfim. Com certeza, passar certinho o fio dental, depois de uma semana não vai ter sangramento mais na gengiva. Eu já vi muita roda de truco, de bar. Gente aí pega assim uma garrafa e pá, e abre no dente. É uma maravilha, né? Outro descascando coco. A pessoa tá correndo algum risco ali ou não? Com certeza. Acontece muito de ter trincas de dente, fratura. Até ser o dente grudado na tampinha. Acontece com uma frequência até boa. Acontece de quebrar bastante dente. Às vezes, não o dente todo, mas lasca algumas pontas de dente, algumas coisas assim. Acontece bastante. Não é certo fazer isso, não. Às vezes o dentista vai lá e coloca uma prótese, um implante ali. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e quebra, ele não quer voltar lá e cola com super bond. Já viu isso? Qual que é o risco que a pessoa tá ocorrendo de colar com super bond? Colar até o lábio junto, né? Mas infelizmente a gente vê bastante isso acontecer e enfim, tem várias situações que a gente pega, mas depende muito do que está acontecendo. Se for sobre prótese, não vai acontecer muita coisa de mal, não. O máximo que vai ter que fazer é ir no dentista para consertar, que você vai colar torto. O ideal não é fazer, o ideal é você ir no dentista lá. Mas a gente sabe que no final de semana ali vai fazer um socorro e parte pro Super Bonder, não tem como. Eu já vi muito, por isso que eu tô perguntando. Né? Tem que colocar o super bond, eu falei, tá estranho. Tem que limpar só bem o lábio e a língua para não ficar colado. Colando o dente só tá ótimo. Eu percebi que ultimamente, né, uns 10 anos pra cá, a gente
vê aí na parte nas clínicas, principalmente assim, fazem quase tudo sobre harmonização facial do que tratar além do dente, né? O que você pensa sobre isso? Que eu percebo que você não. Ou você faz? Não, eu não faço. Não faço, não critico. É, entendo, aconteceu até juridicamente essa parte da parte médica, estava querendo não deixar os dentistas mais atuar como atuam. Eu entendo que o dentista sim tem um conhecimento na parte de cabeça e pescoço, às vezes maior até que médico, a gente estuda mais na parte de faculdade, mais cabeça e pescoço que médico. Desde que eu penso assim, se você tem uma estrutura para atender esse tipo de procedimento, tem alguns procedimentos mais simples, Uhum. ok. Mas procedimentos mais invasivos, eu penso sempre assim, se você tem uma estrutura de suporte dentro do seu consultório, dentro da sua clínica para você fazer isso, se você fez corretamente esses cursos, porque tem muitos desses procedimentos que às vezes fez pro resto da vida, então alguns procedimentos desses, né? Eu particularmente não gosto muito esteticamente para mim, Você nunca fez nenhum não. no nariz, assim Não, mesmo? meu nariz é bonito assim de natureza. Mas às Eu não vezes quis dizer isso, mas. a minha irmã faz botox, às vezes ela me chama, fala assim: "Ah, sobrou aqui, vamos pôr na sua testa aí que você tá com ruga". Eu falei: "Ah, Sobrou um restinho aqui do do Botox. fulano aqui, vamos pôr aí". Eu falei: "Não". A gente brinca assim, mas é coisa que às vezes vai vencer próximo e não fazem, ela me chama. Aí eu particularmente, eu não sou muito assim, sabe? Fui feita assim, assim eu vou viver, assim eu vou morrer. Mas eu acho que tá tendo um pouco de inversão. Às vezes, é igual você falou, às vezes você vê muitos colegas que têm uma dificuldade ali para conseguir fazer uma restauração, É, mas na parte estética se especializou naquilo. Não julgo, hoje a odontologia está mais moderna, né? Desde que você tem um respaldo bom sobre o que você mas está fazendo. na Salute faz. Faça. A Tati, ela gosta. Ela tem Ela até alguns procedimentos que ela tem. realiza lá. Vários, né? Ela tem alguns, não são todos da harmonização facial que ela faz, mas tem alguns ela faz sim. Ela que cuida dos seus dentes? Quando ela tá aí, né? Senão Ou você mesmo a olha no gente vai espelho, na frente do espelho, às vezes acontece alguma coisa na frente do espelho. olha no Não, espelho lá mas com anestesia, tá? dentista Só que no espelho vê o contrário, né? você tem que Aí você cuidar pra vai arrumar o dente você não errado. arrumar o dente errado. Tem tudo isso também, você tem que tomar cuidado. Mas a gente sempre tenta se ajudar lá, um arruma a boca do outro. O doutor Marcos Bominotti, além de atuar no ramo aí é cirurgião dentista, né? Também. Você faz aquelas pequenas cirurgias e tal. Você também tem um hobby que é atleta, né? Por necessidade. Necessidade? Faz muito tempo que você pratica. Você É, pratica o ciclismo, né? é. Na realidade, na época da faculdade ainda, eu acabei torcendo os dois joelhos e tive rompimento dos ligamentos. E naquela ocasião, beleza, não fui muito atrás disso e passou-se alguns anos, eu comecei peguei mais peso, né, e comecei a ter muito problema no meu joelho. Qualquer coisinha, meu joelho dava uma torcida, saía do lugar, ficava inchado, incomodava aqueles 2, 3 meses. Aí eu fui num um colega, um ortopedista, ele falou: "Ah, seu caso é cirúrgico". Aí eu falei: "Ah, não queria fazer cirurgia e tal". Ele falou: "Ah, vai fazer alguma coisa para fortalecer musculatura". Eu falei: "O quê?". "Ah, vai andar de bicicleta". Isso já tem, sei lá, tava bem no começo da história das bicicletas, tem já uns 8 anos atrás isso. Aí eu, na época, fui comprar uma bicicleta, você meio com dó, né, de gastar numa bicicleta. Uhum. Aí comecei na brincadeira, tal, tomei um gosto muito grande pela bicicleta. E por conta dos joelhos que eu entrei. Aí o ano passado fiz umas ressonâncias nos dois joelhos novamente. Não melhorou nada, né? Mas pelo menos não piorou. Melhorou. Não, eu continuei, só não tive desgaste, consegui manter meus joelhos bem. Então, assim, para mim foi eficaz. Consegui ter uma rotina de vida melhor, consegui controlar meu peso, consegui não ter problemas com meu Melhora a joelho. testosterona. É. Melhora o seu nível de estresse, melhora tudo, cara. A gente que. Quando você faz uma coisa que você gosta, você
parece naquele momento, né? Então a gente tá pedalando ali. Tem muita gente Lá em falando casa, se lá em casa rola, se na sua casa rola um BOzinho lá, você fala, vou dar uma volta pega a aí. bicicleta e ó, deixa ela falando sozinha e você vai andar de bicicleta, desse jeito. Mas a bicicleta, eu gosto, não Mas tem tipo muito assim, contra. realmente foi uma indicação né, do ortopedista, mas assim, corre um certo risco também, né? Cair Tem e uma piorar. cirurgia aqui já, né? Tem um ombro aqui que já Aí, foi pro pau também. Mas assim, como ela não provoca impacto comparado com outros esportes, de uma corrida de rua, enfim, vôlei, um futebol, essas coisas têm muito impacto. Então, para mim, esses movimentos de lateralidade, mais força, não faria bem para o joelho, principalmente. Então, a bicicleta ela não tem esse impacto. Então, ela me ajuda a fortalecer. Então, ela cria uma musculatura que protege o joelho. Então, consequentemente, eu não tenho muito esses movimentos de lateralidade mais por conta da musculatura. Então, me dei bem por conta disso. E aí acabou não deixando a gravar, não começou a ter desgaste. Eu não tenho desgaste de patela, de menisco, nada. Eu só tenho os ligamentos estourados. uhum. Mas você participa de circuito também, né? Armador aí. Eu já fui mais empenhado. Quando eu morava em Sinop, eu estava mais engajado. Lá era mais perto, né? Entre cidades ali. E até o pessoal de Sinop também fazia bastante campeonato. Então lá eu participava um pouco mais. Aqui a gente é distante, tudo muito longe pra gente ir, mas a gente consegue sim participar. Não só eu, tenho uma galerinha legal aqui em Aripuanã que participa, que gosta, mas a gente tenta promover e tenta incentivar a galera, com certeza. Então, para alguém que tá acidentado em casa, tá só deitado no sofá, vendo TV, então tu orienta que é um esporte bacana. É muito bom. A gente às vezes fala assim, o pessoal, mas quando eu era moleque eu andava de bicicleta, não gosto de andar. Mas naquela época lá você era obrigado a andar de bicicleta, hoje você vai porque você quer, então é totalmente diferente. Mas é um baita de um esporte, igual a gente tava O que falando. eu acho ruim é pra quem tem bunda de castanha. Sentar naquele cilindro, lá, o bicho é pequenininho, isso. Mas É. é aí que vai a questão, né? O selim ser mais estreito, ele tem um porquê. É, às vezes ele mais duro tem um porquê. Quem traz o conforto não é só o selim, é a roupa que a gente usa. Muita gente dá risada das roupas coladas e não sei o quê, mas é ela quem traz o conforto, não só o banco. Uhum. E aí a questão do selim, ele tem, a gente faz um fit que é você adequar a bicicleta ao seu corpo. Você mede o tamanho da sua bunda, literalmente, o tamanho do selim, para você não ficar Ah, tu com. faz sob medida. Não é, tem alguns Tem gente que manda padrões. fazer uns grandão. Tem os padrões meio nacionais, mas cada um tem suas indicações, sim, para não machucar justamente. Você tem que andar de uma maneira Tem que colocar confortável. aqueles bancos de trator. Que é de molinha antiga, né? Mas também é um esporte que não sai barato, né? A Porque gente. aquelas roupas de vocês coladinhas, aquele lá, tem vindo dos Estados Unidos, né? Não E é vende. é de mergulho aquele lá É também? própria, né? Que elas são próprias. Na realidade, claro, não é um esporte barato, como outros também não são baratos, né? Mais uma vez, igual a gente estava falando da Odonto antes, pegou muito preço nesses anos que eu pratico esporte, encareceu demais o equipamento, bicicleta, vestuário, mas se você parar para pensar as vantagens que ela te traz, entendeu? Compensa. E de repente o que você vai gastar ali, você não gasta lá com o médico, né? Exato. Você já parou para pensar dessa forma? É. Às vezes você economiza lá na frente. Então tem esses motivos. E assim, é claro que para uma pessoa que está começando, às vezes não precisa pegar uma bicicleta de ponta. Pega uma de entrada, vê se vai tomar gosto Não na pode pegar muito brincadeira. aquelas vão ficar vai dando manutenção, igual aqueles carros dos anos 90. Aí não Eu adianta. falo assim, não adianta você querer comprar a mais barata, porque a mais barata vai ser tão desconfortável para você que você não vai tomar gosto na bicicleta. De noitezinha você tá todo assado. Você tá assado, você tá dolorido, você tá cansado. No dia você olha pra ela, você não quer andar mais de bicicleta. Quer mais não, Você vou mudar de esporte. você já quer vender. A bicicleta não te Vou de ajuda. hipismo, que é mais... Vou baixar um cavalo pra mim, mas não ando com a bicicleta. Mas é desse jeito, mas para quem quer começar, às vezes dá um alôzinho pra gente aí que a gente tenta orientar. Tem bicicletas aí de entrada que tem um custo razoável aí que dá pra entrar na brincadeira. Pois é, pro pessoal que tá vendo esse podcast aqui, quem não conhece o Dr. Marcos, né, uma pessoa que tem
bastante anos de experiência na parte odontológica, principalmente em aparelhos odontológicos, né? Para dar aquele grau no seu dente, tá com qualquer problema. É um cara bem requisitado aqui na cidade, viu, gente? O pessoal, a agenda sua é lotada, né? É minha corrida. Sobra pouco tempo para andar de bicicleta. Para você ter ideia como que é procurado, né? Já era bem conhecido desde a época quando fazia periodicamente, aqui agora tá direto. Então, para fazer a agenda, procura então a Salute. Tem a Tatiane, que eu nem vou perguntar se vocês se dão bem, porque eu sei que é ela que manda lá. A gente tem que falar que dá, né? Se dá bem, porque se não dá, dá de qualquer forma. Vai dessa forma mesmo. Mas foi um papo bem descontraído, muito bom. Eu acredito que foi bastante informativo também aqui para o podcast. Quero agradecer, você prontamente, né, aceitou, demorou para a gente agendar essa aí, devido à agenda dele também. Corrido, né? Pior que foi mesmo. Mas eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem falando sobre a importância, principalmente de alguém que está indeciso em querer seguir uma profissão. Fala um pouco dessa profissão, que é a odontologia, que cuida da boca. E agora estou muito cuidando também da parte do rosto, né? Não só a boca, os dentes, a parte estética no geral. Que também o mercado está bem aquecido, né? Sim. A odontologia é uma profissão muito boa. Eu acho que cada um tem que procurar ver como que é a rotina de cada especialidade, cada área. Mas a odonto, ela nos traz um retorno financeiro legal, desde quando você consiga trabalhar de uma maneira adequada. Você não precisa ficar no sol quente, você tem uma mordomia que você consegue ali se ajeitar melhor. E mesmo uma profissão em alta, hoje em dia, uma profissão muito procurada, tem campo para todo mundo. Às vezes a gente percebe que até dentro da cidade tem um número legal de colegas, eu gosto disso, eu acho que é um sinal que a cidade está crescendo. Então é uma profissão que sempre vai abrir portas para muitas pessoas e é algo que sempre as pessoas vão precisar. É uma questão de saúde, né? Então é uma profissão que nunca vai deixar de acontecer. Então eu incentivo sim. Quem às vezes quiser ver como que é a rotina, quiser passar no consultório, a gente deixa sentadinho lá uma manhã para entender como que é o nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem muito a ideia certa como que é o dia a dia. Às vezes a gente vê uma questão na internet de uma forma, o dia a dia é diferente. Mas é uma profissão que agrada muito e, enfim, vamos fazer sim, vamos fazer o dono, vamos fazer mais colegas aí, com certeza. Beleza, gente? Para você que segue a gente, para você que não seguir, gosta desse tipo de programação, de bate-papo, de podcast, siga a gente lá. Pode contar tudo, né, lá no YouTube. Eu quero aqui registrar também os colaboradores aqui da página, a Webnet Internet, a internet mais rápida e veloz aqui de Aripuanã. E também Aripuanã MT, né, que é a página mais engajada aqui da cidade. Você que não segue ainda Aripuanã MT, pode procurar lá, que de vez em quando aparece lá também alguns cortes aqui do Pode Contar Tudo. Doutor Marcos, cara, foi bom falar contigo. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo pelo convite. Claudemiro ajudando a gente. Fiquei muito feliz de poder estar vindo aqui contribuir com você também. E parabéns pelo podcast que a gente acompanha, dou umas risadas lá. Vale bastante. E essa foi sua vez, né? De passar por aqui. Valeu, gente. Um abraço, beijo do Zé, Claudemíria. Obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.